Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Ó Senhor, é quem te guarda. Ó Senhor, é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu venho, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, orar, Senhor Jesus, abençoando esse culto, todos os irmãos que estão aqui, aqueles que não vieram, em nome do Senhor Jesus, abençoa mesmo, Pai, fica conosco. Agradeço, Pai, por tudo hoje. Muito obrigado. Eu te louvo e te exalto. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Que a paz esteja convosco, amém? Vamos louvar o Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Se alegre em Deus. Não há nada que eu queira mais que a tua presença. Não há nada que eu anseie mais que ver a tua face, Deus. Vamos dizer, vem neste lugar, igreja, enche este lugar, vem neste lugar, enche minha vida, Deus. Tu estás assentado sobre os querubins, Jesus. Tu estás entronizado meio aos serafins, Jesus. Estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, Jesus. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar. Levante as mãos, vem neste lugar,
enche este lugar, vem neste lugar, enche minha vida, Deus, oh, vem, 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 vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar, enche minha vida, Deus. Vamos dizer assim, olha, preciso tanto de ti, preciso tanto te ver, preciso tanto de ti, preciso tanto te ver, quero te ver, preciso tanto de ti, preciso tanto te ver, preciso tanto de ti, oh, vem, quero te ver, eu quero, Senhor, vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar, enche minha vida, Deus. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição, com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Diga pro Senhor assim, ó. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, Pai, então, pra que me preocupar com a aflição, com as dores do meu coração? E aí? Se tua presença só traz alegria, diga! Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua presença só traz alegria, Deus, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Diga assim agora, ó. Santo, Santo, Santo. Vamos dizer Santo, 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 Santo. Agora você, ó. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar
onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Deixa a alegria do Senhor encher o seu coração, amém? Vamos assim, ó. Te busco, te procuro, a Deus. Silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim. Yeah. Conhecer-te eu quero mais. Bem alto pra Ele. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. E aí? Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, porque conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Levante suas mãos aos céus e diga: Senhor, te quero ouvir. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém? Irmãos queridos e amados, paz seja convosco, sem perder tempo, né? Porque a hora não espera. Vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas, amém?
Se você for dizimar, segura na tua mão o teu dízimo, nós vamos consagrar a Deus, e depois nós vamos estar orando pelas ofertas. Amado Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar, colocando na tua presença o teu povo, os dizimistas, aqueles, ó Deus, que têm trazido os seus dízimos à casa do Senhor, pois a tua palavra tem nos ensinado a fazer isso, e a tua palavra também diz, Senhor, que o Senhor vai abrir a janela dos céus, e o Senhor, que é o dono do céu e da terra, do ouro e da prata, o Senhor diz que vai repreender o devorador. O devorador é aquele que, meu Deus, que trabalha para levar a pessoa à miséria, à pobreza, à destruição, à necessidade, mas o Senhor diz que vai honrar o teu povo, porque o devorador não vai tocar naquilo que essa pessoa tem, ó Deus, que o Senhor tem colocado nas mãos dela. Isso é a tua palavra, e a tua palavra até mesmo diz mais do que isso. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor vai abrir a janela do céu sobre a vida dessa pessoa, e que também essa pessoa vai emprestar, não vai tomar emprestado. É a tua palavra que está dizendo isso. Então, sendo assim, eu oro, consagrando o dízimo dessa pessoa, apresentando ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Tem alguém que vai dizimar essa noite? Pode fazer no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero, nos dias desse, num culto, na semana que vem levantei uma campanha, depois a gente está fazendo, irmão, eu quero que você que é dizimista esteja dando um testemunho a respeito da tua vida, porque eu acredito que Deus é fiel para com aqueles que têm honrado a Ele também, amém? Glória a Deus. Se você for ofertar, segura na tua mão, em nome do Senhor Jesus, tua oferta. Nós vamos orar a Deus. Pai, queremos orar nesse momento pelas ofertas de cada um, apresentando diante da tua presença a oferta de cada servo teu. É um reconhecimento que tudo é teu, que a nossa vida é do Senhor, que o que somos e o que temos vem do Senhor, que tudo é teu, e é o Senhor que nos dá a graça e a oportunidade de viver, de comer o bem dessa terra, de ser abençoado. E a tua palavra também nos ensina outra coisa, que é plantando que se colhe. Eu considero, meu Deus, a oferta como uma semente, que nós plantamos em uma terra boa, e essa terra boa é o Evangelho. Essa terra boa, Senhor, é almas, é vidas, ó Deus, que fazem parte do ministério do qual nós servimos. Então, em nome de Jesus, ó Deus, através dos dízimos, das ofertas desse povo, é que o Senhor tem abençoado este lugar. Então também, ó Deus, abençoa cada dizimista, cada ofertante, ó Pai, abrindo a janela dos céus, como já falamos, derramando bênção tal sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, Pai. Então eu consagro ao Senhor as ofertas, e que boa medida, recalcada, transbordante, o Senhor esteja colocando sobre a vida de cada um dos teus filhos, que eles possam colher os frutos do seu plantio, da sua fé, no nome de Jesus, Pai. Nós oramos e abençoamos grandemente a vida de cada um, amém e amém, Senhor, amém? Você que vai ofertar, meu irmão, pode fazer no nome de Jesus? Amém? Eu já quero chamar uma Fátima aqui, né? Ela é a pregadora dessa noite, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus tem uma boa palavra para você essa noite, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, tia. Paz seja convosco, amém, irmãos? Glória a Deus, é uma honra, irmãos, estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, 11, amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 11. Tem como título a cura de 10 leprosos. Amém, irmãos? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam:
dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Amém, irmãos? Irmãos, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração ao Senhor? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa palavra, por essa oportunidade, ó Pai. Que o Senhor venha falar, meu Deus, com cada um de nós nessa noite, Pai. Eu consagro tudo ao Senhor, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, amém? Os irmãos podem se assentar dando palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é uma grande honra quando nós somos chamados para pregar a palavra do Senhor, porque para mim isso é trabalhar na obra do Senhor. E a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos Jesus, nós pegamos no arado, né? Então nós não podemos voltar atrás, e nós temos sempre que dizer sim ao chamado do Senhor, amém? Nós nunca devemos nos envergonhar de fazer um trabalho para o Senhor, muito pelo contrário, isso é uma honra e é uma satisfação. Então, irmãos, nessa passagem, no Evangelho segundo Lucas, que fala sobre os 10 leprosos, à primeira vista, a impressão que nós temos aqui é de ingratidão, né? Uma grande ingratidão, porque Jesus fez um grande milagre, salvando, livrando, né? Curando 10 leprosos de uma só vez, né? Ali eles já estavam, com certeza, há muito tempo sofrendo dessa enfermidade terrível, que era a lepra, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem cura, mas naqueles tempos as pessoas eram deixadas de lado, separadas por causa dessa enfermidade. E ali, quando eles viram Jesus, eles já clamaram em alta voz para que Jesus tivesse misericórdia deles, né? E foi que Jesus imediatamente já pediu a eles, para eles irem aos sacerdotes, porque essa era a lei, que eles deviam ir aos sacerdotes e dizer: nós estamos purificados. Assim eles teriam permissão para retornar a uma vida social, porque até então eles tinham que ficar afastados de todo mundo, eles tinham que viver separados. E os judeus, irmãos, não se davam com os samaritanos. Judeus e samaritanos eram povos que não se davam de maneira nenhuma, eles tinham um grande ódio entre eles, né? Eles não combinavam de jeito nenhum. Então, muitos, quando precisavam ir a Galiléia, eles cortavam o caminho, ninguém passava por Samaria. Mas Jesus não, Jesus fez questão de passar pelo meio de Samaria. Por quê? Porque Jesus sabia que ali sim haviam pessoas que necessitavam de milagre, necessitavam da cura. E foi para isso que ele foi enviado ao mundo, né? Não para os sãos, né? Não foi para os doentes que ele foi enviado, né? Então ele sabia que em Samaria ele ia encontrar aquelas pessoas que necessitavam da ajuda dele. Então ele fez questão, enquanto muitos cortavam caminho, não, Jesus fez questão de passar pelo meio de Samaria, né? Então, irmãos, aqui segue um exemplo muito bonito que Jesus, mais um que Jesus deixa para nós, né? Que a gente, como cristão mesmo, mas muitas vezes a gente vê, né, que a gente escolhe às vezes o lugar para ir, né? Falar, naquele bar eu não vou, tá cheio de bêbado. De repente ali, irmãos, tem alguém precisando ouvir uma palavra, né? De repente, naquele bar eu não vou nem para comprar uma bala, mas ali às vezes naquele bar é onde que você vai encontrar uma pessoa que está precisando muito de ouvir uma palavra, né? Então nós não devemos fazer exclusão de lugares também, não só de pessoas, mas acredito que também de lugares. É claro que tem certos lugares que não devemos mesmo, mas a maioria dos lugares, irmãos, nós devemos sim, se sentir no coração, devemos passar, porque é ali que tem aqueles doentes. Não adianta a gente vir igual na igreja. Aqui todos nós estamos alimentados pela palavra, conhecemos a palavra de Deus, mas em muitas casas, em muitos lugares, né? Na casa de fulano eu não vou, porque ele é católico, ele é macumbeiro, então lá eu não vou. É lá que nós devemos ir, irmãos. É nesse lugar que Jesus quer que nós vamos, entendeu? Ele foi em Samaria, um lugar onde todos cortavam caminho para não passar ali, é lá que Jesus foi.
E é lá que nós temos que ir. Não devemos conviver só no meio dos sãos, não. Temos que procurar os doentes. Porque Jesus, quando ele estava aqui, ele fez o trabalho dele. Ele buscou aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam doentes, né? E ele foi e deixou os discípulos, né? Nós somos os discípulos do Senhor. Nós somos os discípulos de Jesus. Então nós temos que seguir os exemplos dele. Não fazer acepção de pessoas. Eu vou na casa de fulano, mas na casa de fulano eu não vou. Entendeu? É isso daí, é essa religiosidade, irmãos, que faziam também muito ódio entre judeus e samaritanos. Então, eles não tinham comunhão nenhuma, né? E a religiosidade, irmãos, atrapalha muito a vida de muita gente até hoje, sabe? Eu mesmo falo isso, porque isso eu fui muito ofendida, sofri muito com isso, né? Com isso, porque eu participava de uma congregação. Eu louvo a Deus, irmãos, todos os dias, pela igreja que eu congrego hoje, sabe? Porque eu vim antes de uma congregação, onde eu comecei. Louvo a Deus também, mas eu acho assim, irmãos, muitas das vezes as pessoas são deixadas levar por doutrinas, sabe? O que vale mais mesmo dentro da igreja é a doutrina, sabe? Você tem que seguir um padrão, sabe? Não, às vezes não é nem imposto muito a palavra de Deus, mas mais aquilo que o homem impõe. O homem impõe muita coisa, o homem impõe um modo que você tem que viver, um modo que você tem que se vestir. Não, prega a palavra que tem que ser pregada, né? Jesus, ele ia em todos os lugares e pregava a palavra de Deus, e principalmente o que ele pregava era o amor que nós temos que ter um pelos outros, principalmente pelos samaritanos. E hoje em dia, quantos samaritanos não tem aí fora, né? E são desprezados, e muitas das vezes até mesmo por quem está sempre dentro da igreja, né? Desprezam certas pessoas. Ele é assim. Não, ele é um filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, criação de nosso Senhor, e temos que amar a todos incondicionalmente, não importa a classe social, religião, irmãos. Religião não existe, isso é bobeira. Igual eu falei para os irmãos, eu sofri muito na antiga congregação que eu estava, porque era imposta assim uma doutrina que mulher não podia usar calça, né? Mulher não podia usar calça. E eu nunca gostei, irmão, de usava assim saia para vir no culto, mas gostava, no meu trabalho eu tinha que usar calça. Então eu era muito criticada por aquilo, eu era muito apontada, sabe? Eu fazia de tudo na igreja, o que me pediam para fazer, eu estava sempre disposta. Sabe aquele amor para ir na igreja, aquele amor para ir no culto. Chegava às 7 horas, eu já queria sair de casa. Meu marido falava assim, mas nem deu hora ainda, você vai ser a primeira a chegar na igreja. Até hoje ele fala isso para mim. Às vezes ele vem me trazer aqui e fala, você é a primeira a chegar na igreja, mas é aquele amor, sabe, aquele desejo de vir. E eu via sempre, as pessoas sempre apontando pelo fato de eu usar calça fora da igreja. E aquilo me doía, irmão, sabe, mas me doía muito aquilo, eu ficava muito ofendida. Quantas e quantas vezes eu vinha para o culto, eu saía assim naquela sede de ir para a igreja, porque eu participava de um grupo de louvor, então ensaiava a semana inteira o louvor, ia louvar, na hora do louvor, aí a irmã ficava assim, olhando assim, o tamanho da saia, essa saia estava muito comprida, estava curta, a roupa, e aquilo incomodava. Falava, gente, tem que ouvir a palavra, tem que aprender de Jesus, né? O que importa a roupa que a pessoa está na igreja? Então aquilo me ofendia muito, eu sofri com isso, e aquilo para mim era uma doutrina do homem, né? Não era uma coisa de Deus, porque a gente não via isso na Bíblia, mas era do homem. Então eu sofria muito com aquilo. Aí quando eu saía para ir na igreja, eu saía alegre, satisfeita. Aí meu marido parou de ir na igreja, eu continuei indo na igreja. Meu marido deu uma esfriada na fé e eu falei, não, eu vou continuar indo. E continuei indo, irmãos, indo na igreja firme, não me abalou em nada a saída dele. Eu continuei a mesma coisa, porque a salvação nossa é individual. Eu não salvo meu marido não me salva. Então o caminho, a gente tem que ter um foco, que é Jesus, e seguir, e não importa quem vai com você. É claro que se toda a nossa família vier conosco, é o nosso desejo, mas nem sempre nós conseguimos isso. Então, irmãos, eu ia para a igreja feliz e eu voltava triste. Por quê? Porque a atitude das pessoas dentro da igreja para comigo, pela minha maneira de me vestir, uma coisa tão boba, né? E ainda se fosse uma maneira assim indecente, mas graças a Deus nunca fiz isso. Então eu sentia, irmão, muito aquela tristeza no meu coração. Aí eu chegava em casa, reclamava, falava com meu marido, eu contava para ele. Eu falava para ele, aconteceu isso, eu fiquei tão triste. Aí toda vez que eu chegava do culto, eu contava para ele. Aí ele foi ficando furioso,
Daí ele falou assim, mas você é muito boba, para de ir nessa igreja, para de ir, você está indo lá, você vai feliz e volta triste, para de ir. Aí eu pensei bem, irmãos, naquela noite, orei, sabe o que eu fiz? Parei de contar para ele o que acontecia na igreja. Parei de contar para ele, falei, não conto mais para ele. Falei, agora eu vou na igreja feliz e vou voltar mais feliz ainda, não importa o que aconteça lá. Pode todo mundo me ofender, fazer o que for pelo jeito de eu me vestir, mas eu vou continuar firme. Porque na Bíblia diz, irmãos, lá em Eclesiastes 11, que fala assim, que levantando contra si a ira do governador, não deixe seu lugar. Então, aconteça o que acontecer, irmãos, você está aqui firme na igreja, aconteça o que acontecer na tua vida, aconteça o problema que for, não abandone o teu lugar. Não abandone, fique firme, porque essa é a estratégia do inimigo. O inimigo é isso que ele quer na vida da gente, ele quer arrumar um meio, um pretexto para te tirar da presença do Senhor. E muitas das vezes ele usa aquelas pessoas que têm menos sabedoria. Porque tem pessoas, irmãos, que a gente tem que orar e pedir muito ao Senhor discernimento. A gente tem que ter conhecimento da palavra do Senhor e tem que ter discernimento do que é bom e do que é ruim. Porque na Bíblia fala que até Satanás se vestiu de príncipe, de um anjo de luz. Então nós devemos ficar atentos para aquilo que é bom, verdadeiramente bom, e é verdadeiro e é sincero, e aquilo que não é. Porque muitas das vezes é só aquela capa, é só o por fora. Mas e dentro? E como é que está o coração? Assim como esse samaritano, olha só, foram 10 que foram curados. Foram só ele que voltou, e ele era justamente um samaritano. Ele era justamente um samaritano que voltou e agradeceu a Jesus pela cura que Jesus fez na vida dele. Então, muitas das vezes a gente se vai pela aparência, né? Ou pela origem, né? Então, julgamos de maneira errada, né? Igual acontecia comigo. Eu tinha aquele desejo de ir para a igreja e eu gostava. Eu confesso para os irmãos que eu amava quando o pastor me dava uma oportunidade, sabe? Muitas das vezes eu já ia com uma palavra preparada, eu já ia com um salmo preparado. Eu chegava e falava, se ele me der uma oportunidade, eu já vou estar preparado. Porque assim que eu me converti, que eu aceitei Jesus, um tio meu me ensinou, falou assim, olha, você sempre lê a Bíblia e você sempre esteja preparada, porque você nunca vai saber quando que o pastor vai te dar uma oportunidade na igreja. E quando ele te der, você já está com a palavra em mente. Então, toda vez, irmão, antes de eu sair e ir para a igreja, eu já li uma palavra, eu já tinha sempre uma palavra. Então, eu gostava quando eu tinha aquela oportunidade. Assim, irmãos, nós vamos adquirindo conhecimento. E o inimigo sabe da nossa vida. Ele sabe de tudo aquilo que nós fazemos. Então, como eu sentia aquela sede, aquela vontade de buscar ao Senhor, aí sempre vinha algum pretexto para poder tirar da presença de Deus. Então, irmãos, que nós sejamos vigilantes também, não é só ouvir a palavra do Senhor, não, temos que buscar sabedoria e discernimento, porque muitas das vezes o inimigo tenta de todas as formas nos tirar da presença de Deus. Hoje em dia mesmo a gente vê muito, né, as pessoas falarem com uma boca assim tão boa, né, a gente ouve assim, eu saí da igreja, eu saí daquela igreja, porque eu não gostei do que o pastor me fez, porque eu não gostei do que a irmã me fez, eu não gostei de alguma coisa. Irmãos, como é que pode sair da igreja por causa de uma coisa tão insignificante? Né? Eu fico pensando, eu falo, gente, coisa melhor do mundo é estar aqui na casa do Senhor. Mas sabe o que é isso, irmão? Verdadeiramente, Deus conhece o coração de cada pessoa. Deus conhece o coração, Deus conhece a atitude, Deus conhece as atitudes e o comportamento que a pessoa tem diante de Deus e tem no mundo. Porque muitas das vezes as pessoas têm um comportamento, sim, dentro da igreja, mas e fora da igreja? Como é que é o comportamento da pessoa? Será que é uma vida de santidade dentro e fora da igreja, né? Porque tem um hino da Elaine Martins que eu gosto muito, que fala que nós devemos vigiar e ser santo todo o tempo, dentro e fora do templo. Então não é só aqui dentro da igreja que devemos levar uma vida em santidade, mas fora, principalmente, que devemos praticar a santidade. Porque nós somos carta viva do Senhor lá fora, irmãos. Lá o mundo nos vê como carta viva do Senhor. Nós somos representantes do Senhor lá no mundo. A minha sogra costuma dizer uma coisa e eu guardo muito aquilo. Eu falo, nós temos que pensar muito, irmãos, e ter verdadeira sabedoria para aceitar, quando levantamos a mão e aceitamos Jesus, para não envergonhar a face do Senhor. Porque é isso que acontece, muitos cristãos envergonham a face do Senhor. É como eu disse, é só uma capa. Você olha, é uma capa só. Ali, igual eu falei para os irmãos,
eu era julgada porque pelas vestes, era o exterior. Olhava, mas é uma irmã, mas veste roupa assim. Mas e o coração? E as atitudes? Quem que vê? Né? Aí, de repente, uma outra irmã, é cabelo aqui, é saia lá, mas e o coração? E a atitude? Né? E, inclusive, aconteceu isso comigo na rua, né? Teve uma campanha na igreja, daí os irmãos falaram que no outro dia saí no evangelismo. Aí eu estava lá dentro, eles me cumprimentaram, tudo. No outro dia foram fazer evangelismo na rua do meu trabalho, assim. Quando eu estava lá no meu trabalho de saia, e passaram reto, sabe? Aí passaram reto, aí não me cumprimentaram não, porque eu estava de calça no meu trabalho, e na igreja me cumprimentaram, porque eu estava de saia. Mas lá no meu trabalho passaram reto, assim. Eu até ainda falei, quando eu vi eles vindo, aí eles perguntavam, quem será que é? Eu falei, são os irmãos da igreja. Eu falei, são os irmãos da igreja, eles estão fazendo evangelismo. Aí quando passaram perto da fábrica, como é que eu não me conhecia, sabe? Passaram reto, assim, ninguém me cumprimentou. Aí eles falaram, mas não é irmão da igreja? Então, tá vendo? É uma capa só, irmãos. Tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria. Não julgar pela aparência. A nossa aparência não é nada. O que importa é o nosso coração. É o coração e as nossas atitudes diante de Deus. Porque o que nós fazemos lá no oculto, no escondido, só Deus sabe. Deus sabe disso. Então, mas a gente não tem também, irmãos, que se preocupar. Eu digo para os irmãos que eu sofri muito com isso. Podemos se dizer que foi um bullying, né, dentro da igreja, mas eu posso garantir para os irmãos também. Acontecer com um dos irmãos, fique em paz, entregue nas mãos do Senhor, não descansa o coração. Deus nos justifica, irmãos. Nós que servimos ao Senhor, nós temos um advogado fiel que luta por nós, que defende as nossas causas. Mantenha a posição, mantenha-se firme na presença do Senhor. E os irmãos podem ter certeza de uma coisa, aqueles que não estão na presença do Senhor, assim como diz o pastor agora, vamos orar por todos aqueles que saíram da presença do Senhor, que não estão mais aqui. Irmãos, eu tenho plena convicção de uma coisa, muitos saem sim da igreja por falta de sabedoria, discernimento, mas outros, irmãos, é Deus que tira. É Deus que tira, sabe por quê? Deus não permite coisa imunda na sua casa. Deus não permite imundície no seu templo. A palavra do Senhor diz lá em Atos 7:33, que nós devemos tirar a sandália dos nossos pés, porque o lugar é santo. Aqui é casa do Senhor, irmãos, aqui é um lugar santo. A partir do momento que foi decretado aqui é uma igreja, aqui é a casa do Senhor, esse lugar é santo. Então devemos santificar a nossa vida, irmãos, porque nós podemos esconder tudo do homem, podemos esconder do pastor, mas de Deus nós não escondemos nada. De Deus nós não escondemos nada, irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito chateada esses dias, há um tempo atrás, há uns meses atrás, porque eu sou a única de uma família de 8 irmãos, sou a única que eu sou evangélica, como os irmãos, a maioria já sabe. Mas eu sempre repito, porque eu peço aos irmãos a oração em meu favor para me ajudar, porque são 8 contra 1. Então eu oro todo dia, mas é difícil, né? Então, irmãos, eu estou sempre orando, eu estou sempre conversando com eles, pregando a palavra, né? E dependendo da festa que eles fazem, eu não participo, porque eu já deixo bem claro, é festa porque são todos católicos, é festa de santo, não vou, deixo bem claro mesmo. No comecinho até que às vezes eu ia para poder agradar, agora não. Importa mais agradar a Deus do que ao homem. Então, hoje eu fico firme mesmo na posição e estou sempre pregando ao Senhor. Então, estou sempre pregando a palavra do Senhor para a minha família. E aí, irmãos, teve uma campanha na igreja e eu falei, vamos, e convidei minha mãe, convidei meu pai e consegui trazer a minha mãe. A minha mãe, para quem não conhece, ela foi criada com uma mulher que era espírita, então ela é cartomante, ela mexe com cartas. E eu estou orando sempre pela salvação da minha mãe, todos os dias. E eu estava chamando ela, falei que o Espírito Santo toca no coração dela, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, mas eu sempre falo para ela, nitidamente assim, claramente, falo, mãe, isso que a senhora faz é pecado, não pode. Eu sempre falo, claramente assim, porque a verdade tem que ser dita, irmãos, a verdade tem que ser pregada. E aí, irmãos, ela veio, muito custo ela veio. Aí, glória a Deus, porque ela veio, e uma campanha abençoada, uma bênção. E aí, um obreiro da igreja, aqui, junto com a minha mãe, tudo conversando, né? Minha mãe veio um dia, veio 2, veio 3 na campanha, uma bênção. E eu falei, vou orar para que ela continue indo,
Quando foi na segunda-feira, irmãos, eu trabalhando, meu trabalho fica coladinho na casa da minha mãe, assim. Aí, quando eu vi, sabe, uma pessoa passando e indo na casa da minha mãe. Aí eu falei, mas o que será que aquela pessoa vai fazer na casa da minha mãe, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma pessoa da igreja na casa da minha mãe. Quando eu fui na casa da minha mãe, irmãos, um irmão da igreja lá se consultando as cartas com a minha mãe. Pode uma coisa dessa, irmãos? Eu fiquei tão triste naquele dia, irmãos, mas fiquei tão triste, sabe? Porque eu pensei assim, meu Deus, eu tô lutando, estou orando, né? E aí vem um abençoado, né? Que devia me ajudar em oração, né? E ele passa para o outro lado, né? Ele passou para o outro lado, e eu fiquei triste com aquilo, sabe, irmãos? Eu fiquei mesmo triste com aquilo. Mas Deus, aonde que eu falo para os irmãos, aonde que eu confirmo essa palavra que eu falei foi nisso, porque a gente fala daquilo que a gente viu, daquilo que a gente testifica. Muitas coisas, irmãos, não é, a pessoa diz assim, eu saí da igreja. Não, foi Deus que tirou. Foi Deus que tirou, sabe por quê, irmãos? Porque a casa do Senhor é santa, o lugar do Senhor é santo. Então, ou você não tem que ficar em cima do muro, ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Entendeu? A gente tem que ter decisão na vida da gente, tomar uma decisão na vida da gente. Esse samaritano, ele era um samaritano. Os samaritanos eram odiados pelos judeus por causa de muitos motivos, mas por causa de religião, né? Adoravam outros deuses. Mas eu creio que a partir desse momento ele voltou aos pés do Senhor Jesus e adorou, né? E ele era um samaritano. Então ali houve uma conversão, houve um arrependimento da parte dele, né? E ele prostrou-se aos pés de Jesus. É isso que tem que ter, irmãos, um arrependimento sincero e verdadeiro e prostrar-se aos pés de Jesus verdadeiramente. Eu sei que tem muitas palavras, irmãos, muitas pregações que a gente faz, que é de exortação, que a gente fala assim, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai, né, faz sim, irmãos, Deus faz tudo isso e muito mais na nossa vida, né? Como diz lá em Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes, né? E Deus anuncia mesmo, eu sou prova viva disso. Mas só, irmãos, que tem que ter santidade na nossa vida. Deus não vai habitar, o Espírito Santo de Deus não vai habitar onde tem pecado, não. Não adianta pensar que vem aqui na igreja, aqui é uma capa e lá fora é outra coisa, e Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Como eu fiz uma pregação outro dia, que tinha imundície ali na tenda, tinha imundície, então tira primeiro a imundície do meio da tua casa, do meio da tua vida. Deus sabe de todas as coisas, não adianta esconder do Senhor, né? Eu permaneci firme, quando eu sofri perseguição ali, por causa das minhas vestes, eu permaneci firme, eu falei, não, eu vou ficar porque eu sei a minha vida, eu conheço a minha vida, e Deus sabe da minha vida, e Deus vai me honrar. E Deus me honrou, porque eu permaneci ali naquele lugar, até que aquela igreja fechasse, veio um pastor mesmo e fechou, e Deus me colocou aqui. Eu conversei com o pastor Juvenil, falei, pastor, a nossa igreja fechou, eu posso congregar com o senhor? Foi aonde que Deus tocou no meu coração para mim, e eu posso? O pastor Juvenil me recebeu de braços abertos, e todos os irmãos, eu estou aqui com os irmãos, já vai fazer 4 anos em dezembro, irmãos, uma bênção esse lugar, uma bênção os irmãos. Nunca, irmãos, nunca um irmão olhou assim em mim de lado por causa da minha roupa, né? Apesar que, graças a Deus, eu nunca vesti uma roupa indecente, mas eu sempre fui muito bem recebida. Então, irmãos, nós devemos permanecer firmes e ter fidelidade ao Senhor. Não importa a maneira que nos julga, né? E esse era samaritano, né? Pode pensar que você é samaritano, mas não, nós somos todos filhos de Deus, né? Lá em João fala que muitos samaritanos, depois que Jesus conversou com aquela mulher samaritana, muitos samaritanos creram nele e se converteram. Então, da mesma forma, irmão, lá fora tem muitas pessoas que, considerados samaritanos, né, são desprezados às vezes pelas pessoas, estão precisando ouvir uma palavra, estão precisando de um abraço, de um carinho, enquanto tem muitos, às vezes, dentro da igreja, que estão ali trabalhando, você fala, é um homem de Deus. Não, entendeu? Sai daqui, vai praticar coisa errada. Vai praticar coisa que abomina a Deus, entendeu? Que Deus não se agrada. Então, temos que ter o discernimento, irmãos, de saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E pedir mesmo a Deus, todo dia eu peço a Deus, eu falo, Senhor, me mostra o que é verdadeiro, me mostra o que é real, não importa o quanto a verdade doa, mas me mostra o que é verdadeiro, eu quero ver o que é verdadeiro, porque muitas das vezes a gente fica adorando a um e desprezando a outro, e Deus vê o que é sincero, Deus sabe aquilo que é sincero,
Irmãos, eu vi um dia uma pregação de uma moça assim, sabe? Que ela falou para mim que ela passava, ela era garota de programa e ela passava em frente à igreja, muitas das vezes, tarde da noite, com fome, porque não tinha dinheiro. E ela via as irmãs da igreja saindo assim, com aquelas roupas bonitas, saia comprida e tal. E elas pegavam, olhavam para ela assim, aquela roupinha curtinha, né? Porque ela era garota de programa, e ela falava assim, sangue de Jesus tem poder. Olhava para ela e falava assim para ela. Em vez de, ela falou, ninguém ia ali me perguntar, oh, você quer um copo d'água? Você quer uma comida? Entendeu? Olhava para ela com ar de desprezo, né? Com um ar de, assim, de desprezando ela. E quanto que a gente, que a gente devia, qual que devia ser a nossa atitude? Abraçar, receber, convidar para entrar, para ficar, né? Essa devia ser a nossa atitude. Que nós possamos, irmãos, nessa noite, assim como Jesus teve misericórdia desse samaritano, né? Trazendo ele para si, né? E assim, Jesus não teve rejeição dos samaritanos, ele passou pelo meio de Samaria. Que nós possamos passar, irmãos, naqueles lugares onde que muitos rejeitam, procurar aquelas pessoas que muitos rejeitam, não querem nem saber, é um bêbado, é um drogado, né? É esses que Deus quer, irmãos, é atrás desses que nós temos que buscar. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes, e assim deixou essa missão para nós. E é isso também que nós devemos fazer. Abraça, irmãos, aquele que é um drogado, abraça aquele que é um bêbado, né? São tantas pessoas que estão aí precisando de uma palavra amiga, esses dias uma vizinha minha lá, o filho dela bêbado, ele vive caído pela rua bêbado. Aí a moça falou para ela, assim, a moça que estava vendendo verdura falou para ela assim, o teu filho é conhecido como o beberrão, sabe? Eu esqueci o nome dele, mas o beberrão. Aí ela saiu, eu escutei a moça de verdura falando com ela, aí ela saiu, eu falei para ela, falei, olha, você não pode aceitar isso. Quando as pessoas falarem isso do teu filho, você não pode falar isso. Porque se o mundo já critica ele, você sendo mãe dele, você tem que apoiar ele. Fala, meu filho é do Senhor Jesus, esse é o teu ventre, abençoa o teu filho. Não aceito, meu filho não é um beberrão, meu filho uma herança, os filhos são herança do Senhor. Ele te deu uma herança, tem que cuidar, nós temos que cuidar. Não importa a situação que ele esteja, que ele chegou, em algum momento da nossa vida, às vezes, descuidamos e ele vai por um caminho errado, mas ele nunca vai deixar de ser nosso filho. E eu falei para ela, ora pelo teu filho, quando ele estiver bêbado, tem misericórdia dele, ora por ele. E ela falou para mim, nunca ninguém falou isso para mim. Sempre todo mundo fala, interna ele, né? Coloca ele numa clínica, você não precisa ficar sofrendo. Não, irmãos, Deus colocou as coisas na nossa vida, é para nós cuidar. É para nós cuidar. Se você está passando por alguma tribulação, se tem algum samaritano, cuida. Ele está precisando. Não foi à toa que Deus colocou ele no teu caminho. Viu? Não importa quem seja, vamos cuidar, vamos amar, porque o maior exemplo que Jesus nos deixou é amar o nosso próximo. Porque de que nós somos se nós não amamos o nosso próximo? E não vamos escolher o próximo também não, seja o próximo quem for, vamos amar, vamos receber, entendeu? Porque Jesus é maravilhoso e foi isso que ele nos ensinou. Em relação ao testemunho que o pastor falou, pastor, sobre o dízimo, eu queria contar já o meu testemunho aqui, que foi uma bênção, que teve uma campanha aqui na igreja, eu não me lembro o nome do pastor, e ele falou que era para trazer aqui na frente alguma coisa que a gente queria que abençoasse, né? E eu trouxe na hora eu não tinha nada, que eu não vi, eu tinha as chaves, aí eu trouxe as chaves da fábrica onde que eu trabalho, irmãos, e eu posso garantir para os irmãos que a fábrica prosperou muito, e eu trago meu dízimo todo mês aqui, e Deus tem abençoado cada vez mais, e eu posso garantir isso para os irmãos, é uma coisa abençoada que nós fazemos na nossa vida, é o dízimo. Nunca deixe de dar o dízimo. Por mais que a situação na tua casa esteja difícil, fala, não vai sobrar, não pense que não vai sobrar, porque Deus vai multiplicar. Seja sempre fiel no seu dízimo, que Deus vai honrar, porque Deus tem me honrado, isso eu posso garantir para os irmãos. Então é onde que eu falo, em primeiro lugar, santificar nossas vidas, tirar toda a imundície das nossas vidas, encher o nosso coração de amor, que o mais, irmãos, Deus abençoa abundantemente, amém? Eu quero agradecer a oportunidade, irmãos, e eu queria que os irmãos se colocassem de pé para nós fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho, Pai, nessa noite lhe pedir, em nome de Jesus, Pai, santificação, Senhor, para nossas vidas, ó Pai, que possamos ser, meu Deus, verdadeiramente servos do Senhor, Pai,
pessoas, meu Deus, de coração limpos, ó Pai, servir ao Senhor verdadeiramente, Senhor. O Senhor conhece, Pai, a nossa vida, Pai. O Senhor conhece o nosso agir, o nosso falar e o nosso pensar. Que em todos os momentos da nossa vida, Senhor, o Senhor esteja conosco, Pai. Nos abençoa, Senhor, nos proteja, Pai, nos guarde, nos livra, Senhor, de toda tentação desse mundo, Pai. E enche, Senhor, o nosso coração de amor para com o nosso próximo, Senhor. Não importa quem seja, meu Deus, que nós possamos sempre amar, Senhor, o nosso próximo, ó Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço, irmãos, essa rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, eu vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Não, não, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Diga pra ele. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Obrigado, Deus. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, me lembro grande eu sou, me enviou. Diga bem alto. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Levante suas mãos o mais alto que você puder e você vai declarar com toda a sua fé: eu tenho um chamado, yeah! Eu tenho um chamado, Deus, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido, okay, do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, diga, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, okay, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Não, não, não. Glória a Deus. Você parou para pensar na letra deste louvor? Que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe? Que você tem um chamado?
para pregar o Evangelho, para falar de Cristo. Encare isso, meu irmão, como a maior dádiva da tua vida. Valorize isso mais do que qualquer coisa dessa terra, porque o galardão da tua vitória já está preparado. E Jesus também, ele disse uma outra coisa: ei, ide fazer discípulo. Faça discípulo, ganhe outro para o reino. Você foi chamado para isso. É por isso que Jesus te deu poder e autoridade no nome dele, para você orar, curar, libertar, expulsar demônio. Tudo isso você pode no nome do Senhor Jesus. Agora, a gente tem que arregaçar as mangas e obedecer o id. Amém? Porque não adianta a gente saber que fomos chamados, escolhidos desde o ventre da mãe, mas se a gente não tiver atitude na vida, a gente nunca vai sair do lugar que estamos, do comodismo que estamos. Mas quando você fala, fui chamado, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim, Deus vai te dar direção e sabedoria, e Deus vai te usar. Basta você entregar. E se você entregar, você vai fazer discípulo, vai ganhar alma. A igreja não vai caber o povo, né? A igreja não vai caber o povo aqui dentro. Nós vamos ter que aumentar este lugar, nós vamos ter que fazer outro lugar, porque você está gerando discípulo, porque você está ganhando almas. Ah, mas pastor, é difícil. Nunca põe o difícil, nunca olhe o obstáculo e a dificuldade. Olhe para aquele que te chamou, que te enviou, que te garante a vitória. Olhe para ele, porque é no nome dele, porque a obra é dele. Você vai ser apenas um instrumento nas mãos dele. Amém? Glória a Deus. Você pode dar para Jesus uma salva de palmas então? Agradecer a Deus por isso, por ser esse escolhido dele. Não é verdade? Por ser esse escolhido dele. Vamos orar a Deus então. Aleluia. E você que está em casa nos assistindo aí pela internet, Jesus te ama também. Procura uma igreja mais perto da sua casa, onde você estiver, e ali entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz assim: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o demais ele tudo vai fazer na tua vida. Entrega a vida ao Senhor, que Deus tem grandes coisas para você. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Meu Deus, eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja. Ó Deus, que aqueles que estão aqui sejam ganhadores de almas. Aqueles que estão aqui sejam, meu Deus, fazedores de discípulos. Encoraja cada um, Senhor. Que haja um encorajamento que venha do Senhor para a tua igreja nessa cidade, para que essa igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo, ela possa, meu Deus, nós possamos fazer a tua obra. Nós possamos, ó Deus, manifestar o teu nome, a tua glória, o teu poder para este lugar, para essa cidade, através de cada quadrangular que aqui está. Cada homem de Deus, cada mulher de Deus, Senhor, cheio do teu Espírito Santo, faça a diferença no trabalho, em casa, na rua, aonde este homem, aonde essa mulher de Deus chegar, ele seja a diferença, porque ele vai chegar como sal, como luz, como autoridade, como representante do céu, como embaixador do teu reino na terra, Senhor. É o que eu oro e profetizo sobre a vida de cada um dessa igreja, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu também quero orar para a pessoa que está em casa, Senhor. Eu oro, meu Deus, na autoridade do teu nome, repreendendo doença, enfermidade, repreendendo, meu Deus, a angústia, a aflição, o desespero, a tristeza, que muitas das vezes a pessoa tem tido na sua alma, na sua vida, Pai. Entra na casa dessa pessoa, meu Deus, e muda a história dela, muda a história da família dela, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós oramos, meu Deus, te agradecemos pela vida de cada um dos que estão aqui. Ó Deus, leva de volta esse irmão, essa irmã, que a tua palavra fique no coração, ó Deus, de cada um, e que o ânimo seja despertado pelo Espírito Santo, também na vida de cada um, Senhor, para que nós possamos fazer a tua obra enquanto é tempo, enquanto podemos. Então, sendo assim, eu quero despedir o teu povo e a tua igreja para voltar para casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu os despeço e os abençoo, Senhor, para a glória, para a honra do teu nome. Que tenham uma noite abençoada e indo para o final de semana abençoado, guardados todos debaixo das tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Irmão, deixa eu lembrar você,